Audiência de custódia. Excelência, em primeiro momento, a gente requer o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista a violação ao artigo 5º, inciso 11º da Constituição Federal, inviolabilidade domiciliar. Tendo em vista que as folhas 6 e corroborado posteriormente os depoimentos, as folhas 32, 34 e 37, a guarnição policial relata que a abordou posterior a uma saída, ela teria ficado na frente da residência e ela teria supostamente franqueado a entrada dela à residência, o que acarretaria a questão do flagrante relacionado. Todavia, excelência, não entrando no mérito da questão, mas a narrativa se trata de uma presunção até mesmo absurda em se pensar nessa questão, porque não há qualquer prova de autorização da entrada do imóvel. Até fazendo constar aqui o voto do ministro Gilmar Mendes, ministro do STF, no HC 196.935 do Agravo de São Paulo, que, entre aspas, afirma: não é crível que um cidadão sob o domínio de agentes armados tenha a opção de franquear ou não seu ingresso no domicílio. É evidente a incapacidade do cidadão de opor resistência à tentativa de agentes armados de ingressarem no interior de seu domicílio. Fecha aspas. Ademais, o STF decidiu, pela sua sexta turma no HC 598.051, bem como o STJ no HC 603.616, que o ingresso em domicílio deve ser precedido de uma prova de consentimento prévio, o que não acontece no caso em particular. Ainda, excelência, tendo em vista mesmo com a questão do testemunho policial, o testemunho policial é visto já pelos tribunais superiores como não uma prova de maior valoração, mas sim uma valoração equiparada ao testemunho de qualquer outro. Citando aqui no caso o ARESP 1.936.393 Rio de Janeiro, da 5ª turma do STF, em que fala que o testemunho policial ele deve apresentar como critérios os mesmos de coerência interna e externa e sintonia com as demais provas constantes nos autos, não devendo ser valorizado a mais que qualquer outra testemunha. Ainda, excelência, só para configurar o contexto, foi relatado que a perseguição dela se deu por fuga, e se pensar que essa fuga seria como um autorizante possível para entrada em domicílio, o próprio STJ, no agravo regimental do HC 620.814, Santa Catarina, fala que a existente denúncia anônima e a fuga, mesmo somadas, não são abalizadores de razões para autorizar o ingresso no domicílio sem um mandado judicial. Excelências, tendo em vista, sim, requer nesse primeiro momento o relaxamento do flagrante, tendo em vista a nulidade absoluta apresentada e, consequentemente, a liberação da custodiada. Ultrapassado esse pedido, excelência, se por acaso não for de vossa decisão, essa defesa requer a liberdade provisória dela, tendo em vista as condições favoráveis, e não havendo requisitos ensejadores da prisão preventiva 312, tendo em vista que a prisão preventiva ela é medida excepcional no nosso ordenamento jurídico penal e a última ratio nesse aspecto. As razões para a determinação da prisão devem ser específicas aos requisitos determinados por lei e não da prática delitiva em si, que dessa forma acarretaria uma violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Então, assim, excelência, demonstra-se que a custodiada ela é tecnicamente primária, ela possui um trabalho lícito, ela é manicure e realiza a venda de bolos de pote, até acostado aos autos, uma certidão, um certificado de confeiteira que foi apresentado. Ela possui o endereço certo, ela recém completou 18 anos de idade, reside com sua família, com sua mãe e seus irmãos, e ela é mãe de duas crianças em tenra idade, sendo um pouco superior a 1 ano e um outro de 3 anos de idade. Ademais, excelência, não entrando no mérito da questão novamente, mas a quantidade de droga apreendida e relatada é ínfima, são 36 gramas. Sendo assim, pode-se pensar que nem mesmo, em decisão também do STJ, no HC 785/976, nem mesmo a reincidência, ainda que específica, por si só não pode ser basilar para a decretação de uma prisão preventiva. Caso não entenda pela liberdade provisória, alternativamente, requer a possibilidade de medida cautelar diversa da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista, como já relatado, a prisão preventiva ela é a última ratio, e sendo ele comparecimento em juízo, monitoramento eletrônico, que tudo seria hábil a sanar qualquer tipo de imputação supostamente alocada em denúncia posterior à custodiada. Ainda, excelência, se por acaso não for concedida a liberdade provisória, requer a possibilidade de prisão domiciliar, conforme o artigo 318, inciso 5º do Código de Processo Penal, tendo em vista, comprovado nos autos, com a juntada da certidão de nascimento das crianças, e bem como o relato aqui da custodiada, ela é mãe de 2 crianças menores de 12 anos, sendo uma de 1 ano e outra de 3 anos de idade. E o crime
que supostamente é imputado a ela, não possui qualquer tipo de ameaça ou violência em sua tipificação. Ademais, excelência, somente para informação, a quinta turma do STJ, no HC 731-648, ele relata que independe de comprovação da necessidade dos cuidados maternos para a decretação da prisão domiciliar em caso de mulher mãe de filhos menores de 12 anos. Então é assim que pede a defesa, excelência. Encerrado. Encerrado.